Então você quer receber um aumento? Adivinhe só, é muito difícil você ganhar alguma coisa. Você não vai ganhar o aumento, não existe isso de ganhar. Óbvio, né? Eu ensino aqui que, poxa, é bom você poder dar, abençoar a vida de alguém. Mas por que eu não posso ganhar? Porque dificilmente você vai ganhar, porque as pessoas não estão acostumadas a dar e muito menos a receber, por incrível que pareça. Inclusive, no vídeo passado eu falei sobre o Uber, que eu falei que daria umas dicas para eles de conta. Eu ensinei o cara a fazer conta, basicamente, e enxergar a profissão dele de um jeito que ele não enxerga. O cara já ficou tonto, tonteado, igual a gente fala aqui em casa. E aí, poxa, se as pessoas não estão acostumadas nem a receber e nem a dar, então você vai ficar estagnado. A mesma coisa é o seu salário. A única forma de você conseguir aumentar o seu salário ou o que você ganha é você entregando mais do que faz. Ah, Davidson, mas aqui onde que eu tô, eu faço isso, eu já faço consistentemente, não é um dia só, e o meu salário não aumenta, então você está no lugar errado. Esse é o primeiro posicionamento. Eu já falei isso no início do vídeo, que é bom que você já sai daqui, já deu o clique, dá uma curtida, segue a gente. Muito obrigado. Esse é o resumo do vídeo, basicamente. Mas eu queria comentar um aspecto diferente de você entregar mais. Agora, se você está querendo saber realmente como ganhar valores que façam diferença na sua vida, então você tem que fazer coisas diferentes. Então vamos continuar o vídeo daqui. Bom, se você não me conhece, meu nome é Davidson Honorato, eu tenho algumas empresas aqui no Brasil, estamos pensando em expandir para fora, e tudo quanto é tipo de coisa que dá para eu entrar, que eu vejo que eu tenho condições de entrar, e se eu não tenho, eu vou pesquisar, que é um bom nicho, eu estou entrando. Basicamente é isso o vídeo de hoje. Então, pessoal, o negócio é o seguinte, poxa, eu estou trabalhando, eu sou CLT, eu estou registrado, eu quero receber um aumento, mas ninguém me valoriza. Primeira coisa, isso eu aprendi quando eu estudava no Riachuelo, um colégio tradicional lá do Rio de Janeiro, em Niterói, que aprovava muita gente na época, pelo menos que eu estudava para o colégio naval, escola naval e tudo mais. Então, o dono, que era o Eduardo, esse homem já até faleceu, ele falava o seguinte: Deilson, quem não é visto não é lembrado, aparece aí. Por quê? Acabou que eu não fui para a área militar, fui aprovado e classificado na ESA, passei para o colégio naval, só que o colégio naval eu fiz 2 vezes só, e aconteceu umas mudanças lá e tal, na época, no regimento, em 2012. Eu não entrei para o colégio naval e não quis ir para a escola de sargento das armas. E fui fazer matemática, porque eu vi que eu tinha vocação para aquilo. Eu gosto, eu acho legal. E tá bom. Aí ele foi e falou o seguinte: David, você quer ser monitor aqui no preparatório militar? Aí eu falei, poxa, seria legal, é uma experiência. Mas aparece aí. Aí eu fiquei um tempão sem ir, ele não me ligava, aí eu apareci lá. Ele, meu filho, como que eu ia te ligar? Quem não é visto não é lembrado. Acho que o primeiro cara que me falou isso, que me marcou, foi o Eduardo. Então, não tô falando pra você ser o puxa-saco, não, porque puxa-saco normalmente não é valorizado. Na primeira corte de gente dispensável, o puxa-saco já vai embora. Então, eu tô falando no aspecto de ser visto por causa do seu resultado. Vou dar um exemplo. Eu dei aula num preparatório militar no Rio de Janeiro. Eu nem sei se existe. Eu acho que existe sim, porque eu tava vendo até eles postarem esses dias. Se chama Emérito. É uma publi de graça. Era muito bom na minha época, eu acredito que ainda é muito bom. O Nilbert era o proprietário lá. E aprendi muita coisa com eles, com o pai do Nilbert e tudo mais. E, cara, eu me destacava lá. Eu me destacava. No ano que eu fiz a prova do Colégio Naval e acertei 16 das 20 questões de matemática, cara, não é pra qualquer um. O nível do Colégio Naval é surreal. E eu me destaquei lá. E aí, adivinha, quando eu fui fazer matemática, licenciatura na UERJ, FFP, ele já sabia. E aí nisso eu continuei, fui professor monitor de geometria plana na UERJ, isso não sei, 2014 talvez. E em 2015 eu vi que a UERJ estava meio fácil, porque o foco dele é professor, ser professor, e o aluno não vai ter um nível de faculdade, um nível bacharel. Então o foco deles é ensinar, e tudo bem, é um bom nível. E aí eu fui para a UF, que era junto de licenciatura junto com bacharel, mudando um pouco as disciplinas, como literatura, sociologia, psicologia da matemática, várias coisas assim mudam, né? A gente estuda sociologia também lá. E aí, mas do resto é a matéria do bacharel, o engenheiro estava estudando com a gente e tudo mais, e é um conteúdo mais pesado. Chegou lá, eu me destaquei por causa da época do preparatório militar. E eu fui lembrado porque todo mundo sabia que eu era o cara da geometria plana. Sabe por que eu fui lembrado? Um professor de álgebra linear, eu não sei, eu acho que era álgebra linear 1. Esse professor foi e me chamou porque os meus amigos falavam que eu era muito bom naquilo ali, em ensinar. Porque eu já fazia isso no preparatório quando eu ajudava os meus amigos. E adivinha? Abriu uma vaga para um PIC, que é o Projeto de Iniciação Científica. Só que tinha um detalhe, o cara tinha que ter um nível muito alto para ensinar.
porque eu fui convidado e aí depois do convite vinha uma seleção. Só tinha vaga acho que para 2 ou 3 pessoas e lembra, matemática entra 200, 300 pessoas por ano e é vaga para 3. Só que ninguém queria, porque era difícil demais. Os caras que chegam na faculdade ainda não tinham capacidade de ensinar, a grande maioria pelo menos. E aí foi eu e uma outra menina, só nós dois, ficou uma vaga em aberto, para dar aula para os alunos excepcionais de matemática, que é a Olimpíada Nacional e Internacional de Matemática. Tipo, é só o cara brabo, a maioria do colégio militar e tal, e os alunos medalhistas da OBMEP, né, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática. Então, assim, você já começa a ver, caramba, como que esse cara se destacou? Eu fiz por excelência aquilo que eu fui designado para fazer. Se eu tenho vocação, eu vou me dedicar. Então eu fui lembrado, eu falei vários casos aqui que eu fui lembrado. Eu fui lembrado no preparatório, eu fui lembrado também no outro curso, na faculdade, na escola. Eu fui lembrado como o cara da geometria plana na UERJ, eu fui lembrado assim. Não tô falando para me gabar não, porque eu nem uso mais isso, eu nem sei fazer mais conta. Tô brincando, mas eu ainda uso nos negócios aquilo que eu aprendi. Então, primeiro ponto é esse, quem não é visto não é lembrado, irmão. Você tem que ser visto. Eu quero receber um aumento, então você tem que ser visto. Mas não ser visto como um cara chato, turrão. Não, você tem que ser visto como um cara profissional, bem relacionado. O cara que não vai julgar o seu amigo porque tá fazendo merda, você vai orientar e vai ajudá-lo. Então, assim, não é uma forçação de barra. Você consegue me entender que o primeiro aspecto é esse, é a visibilidade? O segundo aspecto é, seja indispensável. Por que indispensável? Vou dar um exemplo. No preparatório militar, a gente tem matemática, aí a matemática não é... Talvez você que está vendo aí não tenha ciência, mas a matemática não é só fazer conta. Não é isso, cara. Chega umas horas assim no nível alto, tipo escola naval, nível superior, que o negócio é louco. Você dá uma viajada, você quase filosofa no negócio. E aí, quando você tem no preparatório militar, eu era mais indispensável porque eu tive que anunciar, tipo, com meses de antecedência que eu ia sair para começar a empreender, porque eu era indispensável. Eu era. Por quê? Todas as vezes que precisava repor aula e a matéria que era mais densa, mais pesada, pelo menos nos níveis do Colégio Naval, EPICAR e tudo mais. Para quem não sabe, né? Colégio Naval é o ensino médio na Marinha e a EPICAR é a Escola Preparatória de Cadete do Ar, que é na Aeronáutica. E aí todas as vezes que tinha que repor, era o cara de matemática. E quem ia? Era eu. Se eu tivesse na unidade do preparatório, por exemplo, do Emérito lá, do Alcântara, para quem conhece o Rio de Janeiro vai saber, Alcântara é o fervo. Quem vai lá fica traumatizado. Pro bem ou pro mal. E aí, quando era no Alcântara, se eu tivesse naquela unidade, eu ia repor, se eu tivesse carga horária. Se não, se eu tivesse na unidade de Itaboraí na época, eu ia repor também. Porque a matemática era dividida como geometria plana, geometria espacial. Aí você vai vir a parte de aritmética, muda tudo completamente. A parte de álgebra, que é completamente diferente. E aí você vai, irmão, são muitas divisões. Então eu me encaixava, eu já entrei estrategicamente num curso e, óbvio, é minha vocação e eu me dei bem por isso. Aí você tem que encontrar a sua vocação e entender sobre a sua especialidade, senão você está fazendo a coisa errada. E aí nisso eu fui e entrei eu vi essas oportunidades. Calma aí, eu sou bom nesse segmento, eu sei o conteúdo, eu aprendi, eu sei aplicar, é uma coisa que eu estudo na faculdade, então é isso que eu vou fazer. E aí eu me encaixava. Então, assim, chegou uma hora que eu chegava no preparatório militar às 7 da manhã, 7h20 eu acho que começava, e eu terminava na última aula, 9h40 da noite. Tinha dia que eu dava 14 horas de aula direto. Como diz lá no Rio de Janeiro, sem tirar de dentro, filho. Então, assim, eu me tornei indispensável. Para ser um sacana, adivinha? Não, eu não fui sacana com o cara em momento nenhum. Eu sabia que o concurso mais importante, que tinha mais chance, mais possibilidade de aprovação no momento que eu estava dando aula no preparatório militar, era o concurso, se eu não me engano, um dos últimos vai ser a ESA, aí depois vem a SpaceX. E aí eu falei com o dono do preparatório, olha, em setembro, na época, acho que era o concurso, porque novembro depois vem só vestibular e é muito mais light a matéria, é muito mais tranquilo e tal. E aí eu falei, quando terminar o concurso tal, eu vou sair. Isso era no início do ano. E tá bom, vida que segue, fui empreender e tudo mais. Aí você vê. Então, o primeiro passo de todos, né, para você conseguir o seu aumento é, primeiro, você tem que ser visto, tem que ser lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Lembra disso, não esquece. Quem não é visto não é lembrado. O segundo passo, seja indispensável. E eu fui indispensável durante muito tempo. Legal. Terceiro passo, reivindique. É bem simples, né? Reivindicar, como assim? Você vai chegar e vai bater um papo. Olha, eu agrego valor, você ganha mais, você lucra mais. E eu entendo, tá tudo bem, você leva todo o risco. Eu trabalho.
só que, poxa, eu acho que está na hora de melhorar, me dar uma outra oportunidade, escalar e tudo mais. Então, assim, muita gente não ganha um aumento porque simplesmente não reivindica, não se comunica, acha que não é digno. Então, se você está achando que você não é digno desse aumento, adivinha, você sem dúvida, provavelmente não é digno desse aumento, sabe? E não tem a ver com coach não, eu tô falando a realidade. Se você é um cara indispensável, você tá presente, as pessoas estão te vendo, às vezes o cara não te deu um aumento porque você não reivindicou e não é porque ele é um sacana. A gente não sabe como é que tá a cabeça do administrador naquele momento. Eu falo eu como administrador, às vezes está num período de investimento, às vezes está num período difícil, às vezes o cara esquece, acontece. É ser humano, sabe? Que dá aumento, não sei, né? Vai que daqui uns dias a inteligência artificial vai fazer uma coisa dessa. Bom, sei lá. Então, tem que falar, tem que comunicar. Muita gente deixa de ganhar aumento por não comunicar. Olha, eu acho que eu sou. Você não vai falar que é indispensável, né? Senão o cara te manda embora. Ninguém é indispensável. Eu tô falando para você sentir que você se tornou uma ferramenta, uma engrenagem super importante na empresa. E aí as pessoas vão reconhecer isso, as pessoas vão te ver. Legal. Você tem esses 3 pontos, não tem? Ó, igual eu fiz isso no preparatório militar. Eu falo dele porque foi o lugar que eu mais trabalhei mais tempo. E aí, ó, então eu fui, eu tinha visibilidade, todo mundo sabia que eu resolvia, que eu estava presente. Eu era indispensável, eu dava mais aula do que todo mundo, até do que o dono do preparatório militar. E, além disso, eu também reivindicava. Só que eu percebi uma coisa, não adianta eu reivindicar porque era um preparatório que não tinha uma estrutura tão grande e não teria condições. Então existe uma quarta coisa que sem ela não adianta nada ter as outras 3. A quarta coisa é, você tem que estar num lugar que tem espaço para o seu crescimento. Se você está num lugar que o cara já anda em linha, tem aquele saláriozinho, não tem chance de expansão, você não vai conseguir aumento, irmão. Mete o pé. Essa é a grande verdade. Então, esse quarto ponto que é eu tenho que estar num ambiente que me permita crescer. E se você tem esse sintoma, sabe, de, cara, eu preciso crescer, eu quero aumentar, eu preciso de mais, eu não estou falando só do dinheiro, eu estou falando de mais experiência, de não passar necessidade nunca mais. Se você, às vezes o CLT não é para você, então talvez você foi picado aí pelo bichinho do empreendedorismo. Não estou dizendo que vai ser fácil, não foi fácil para mim, não está sendo fácil, não é fácil para ninguém, na verdade. Mas, cara, é isso, sabe? Esse é o beabá de você conseguir um aumento, sabe? Então, basicamente é isso. Se esse vídeo foi interessante para você e você entendeu que ninguém chega e, tô a fim de dar um aumento pro meu funcionário porque eu acho que se eu der um aumento ele vai crescer. E se você é empreendedor e tem equipe, cara, se o cara não merece, não dá aumento, manda embora. É sério, vai por mim. Não pode ter boi gordo na sua operação. Não pode, não pode ter o boi gordo. Isso aí é o suficiente para quebrar a sua empresa, guerreiro. Não faça isso. Tenha uma operação mais enxuta possível. Quando você vê que a sua equipe está com o olho roxo, você remunera bem essa galera, você presenteia essa galera. Agora eu tô falando como empreendedor, tá, gente? Não tô falando de salário. Você dá um agrado que o cara vai olhar assim, caramba, eu sou bom. E o cara vai ficar motivado, com mais, caramba, pô, eu quero ganhar mais, eu vou fazer a equipe crescer mais, e mais, e mais. Ainda digo mais, tem um macete aí. Se esse cara que você beneficiou ele financeiramente não dá participação, esse cara sabe que pode entregar mais e quer ganhar mais no futuro, sem dúvida esse cara com essa grana vai querer recomprar uma parte da sociedade ou da parceria e investir no negócio. Já aconteceu comigo, mais de uma vez. E aí as pessoas vão, você acaba encontrando pessoas boas para sua equipe. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse, eu não vou deixar muito mais longo, é isso basicamente. Então, se você quer um aumento, seja indispensável, deixa que as pessoas te enxerguem e, por último, reivindique. E lembra, tem que ter espaço para crescimento. Se não tiver espaço para crescimento, esquece, irmão. Não tem como um pé de maçã ficar dentro de um vaso de planta, de hortaliça. Não tem como. A raiz não consegue ser profunda o suficiente. Então, fechou. Curte, comenta, compartilha, dá essa moral pra gente aí e até um próximo vídeo. Abraço.